Olá, queridos amigos, bem-vindos ao Conhecendo o Espiritismo. Sou Evelyn Freire. Estamos juntos para dar continuidade ao nosso estudo aprofundado da doutrina espírita, EAD, livro 1, conversando sobre Maria, mãe de Jesus. Vamos conhecer um pouquinho mais da história dessa grande missionária que veio ao mundo com a missão de trazer para nós de ser a mãe do nosso mestre querido, do nosso Salvador Jesus. Com certeza você vai se emocionar com passagens tocantes muito importantes para a nossa compreensão de toda a missão que envolveu a vinda do Cristo. Vamos perceber então, neste momento, quanto Maria foi importante, relevante, essencial mesmo para a missão de Jesus. Por isso, você está convidado a assistir conosco esta aula e eu convido você também para se inscrever no nosso canal, curtir, compartilhar e comentar os nossos vídeos. Meus amores, meus queridos amigos, então vamos estudar, conhecer um pouquinho mais sobre Maria. O nosso estudo de hoje, o objetivo realmente do nosso estudo é exatamente destacar a importância de Maria de Nazaré segundo o pensamento espírita. Claro que no tocante, por exemplo, à Igreja Católica, a Maria de Nazaré, a mãe de Jesus, teve igualmente uma grande importância para toda a humanidade. Mas alguns aspectos, alguns detalhes nós vamos conhecer a partir da visão e das informações trazidas pelo plano espiritual acerca de Maria. Então, nosso estudo é: quem é Maria, mãe de Jesus? Vamos entender um pouquinho sobre isso. E nós vamos trazer para você, já neste primeiro momento, uma informação que provavelmente você já sabe, porque nós já tivemos a oportunidade de estudar um pouco sobre isso quando fizemos e quando trabalhamos o ESD, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, mas agora de uma forma um pouco mais aprofundada. Lá no livro Boa Nova, de Humberto de Campos, nós percebemos que houve um planejamento para a vinda do Cristo e da sua equipe, porque Jesus era um missionário, mas junto com ele havia muitos espíritos também nesta condição, que atuariam ao seu lado no decorrer da sua missão. Alguns permaneceriam desencarnados, dando a assistência do plano espiritual, e outros estariam aqui no plano físico ajudando, auxiliando o mestre. E Maria foi um desses espíritos que aqui esteve para ajudar o mestre nessa missão. Então nos diz Humberto de Campos, lá no livro Boa Nova, é que os historiadores ainda não perceberam, na chamada época de Augusto, o século do Evangelho ou da Boa Nova. A esfera do Cristo se aproximava da Terra numa vibração profunda de amor e de beleza. Imergiam nos fluidos do planeta os que preparariam a vinda do Senhor e os que se transformariam em seguidores humildes e imortais dos seus passos divinos. Então, aqui nós já temos a oportunidade de perceber, portanto, que alguns corações viriam antes do Senhor para prepararem a sua vinda, e isso acontece desde a vinda dos profetas, que já ali há milênios antes vinham falando da vinda do Messias, mas antes mesmo, próximo ao seu reencarne, a sua encarnação, muitos espíritos aqui estiveram presentes, auxiliando e preparando a sua vinda, e muitos se transformariam em seguidores humildes e que iriam consolidar, auxiliar realmente no desenvolvimento da sua mensagem, da boa nova do cristianismo no mundo. Então, quando nós estamos estudando sobre Maria, e vamos entender um pouquinho a condição espiritual de Maria, nós percebemos que Maria era um espírito já muito superior, um espírito realmente de uma categoria bem elevada, segundo as informações que constam em algumas obras
Maria teria vindo mesmo de um outro planeta, de uma outra esfera mais evoluída que a Terra, com a missão realmente de ajudar Jesus. Então, quando nós estamos estudando Kardec, lá na Revista Espírita de janeiro de 1862, Kardec, naquele momento, se refere a Maria como sendo um espírito puro, virginal, não no aspecto físico, mas no aspecto espiritual, considerando a magnitude da sua elevação. Então, ele nos diz lá, essa interpretação dá uma razão de ser absolutamente natural ao dogma da Imaculada Conceição, do qual tanto zombou o ceticismo. Esse dogma estabeleceu que a Mãe do Cristo não era manchada pelo pecado original. Como pode ser isso? Muito simples. Deus enviou um espírito puro que não pertencia à raça culpada e exilada para se encarnar na terra e desempenhar a sua augusta missão. Então, nesse momento, Kardec já traz para nós a questão da virgindade de Maria, que essa virgindade ela não seria uma virgindade física do seu corpo físico, de forma que o fato dela ter ou não tido relações sexuais com seu esposo José, em momento algum isso tiraria a sua condição de espírito iluminado. Por quê? Porque a sua pureza, ela não estava ali vinculada ao corpo físico, mas essencialmente à sua pureza espiritual. Então, quando diz que Jesus viria através de uma virgem, a doutrina espírita nos fala dessa virgindade espiritual. E com isso nós podemos perceber que o dogma da Imaculada Conceição é real, era real, apenas que isso não se reservava, não se restringia a uma pureza física, mas espiritual. A queda de um anjo. Segundo o livro Maria de Nazaré, do médium João Nunes Maia, Psicografia do Espírito Miramês, Maria foi escolhida no reino dos céus e depois chamada ao torvelinho da terra para cumprir o seu mandato. Os espíritos a acompanharam desde a sua descida triunfal, do abrir ao fechar dos olhos no reino dos homens. E segundo esta obra, Maria realmente teria vindo de uma esfera mais evoluída, embora não conste nesta obra Maria de Nazaré, da onde teria vindo Maria, de qual esfera. No livro Universo e Vida, do Espírito Áureo, consta lá que Maria teria vindo de Sírios. Maria, juntamente com outros espíritos que lá nessa obra é mencionada, ela teria vindo realmente de Sírios para ajudar o planeta Terra nesse processo de receber, de acolher o Mestre Divino. Então, nós percebemos que, de fato, ela estava num processo missionário. Assim como Jesus, ela e muitos outros tinham realmente a responsabilidade de prepararem a chegada do Mestre e estarem com ele durante a sua missão. Interessante que quando nós estamos estudando sobre Maria de Nazaré e quando nós temos a oportunidade, por exemplo, de ler esse livro de João Nunes Maia, nós percebemos que, segundo a obra, ela já era um espírito tão evoluído que durante a gravidez de sua mãe, ela, mesmo vinculada já ali ao embrião que estava em formação, ela não manteve-se adormecida e vinculada ao corpo em formação, ao feto. Ela tinha tanta superioridade que mesmo durante a gestação de sua mãe, ela continuou trabalhando até poucos momentos antes de realmente nascer na condição de Maria. Então, enquanto ela estava ali ligada ao corpo físico já, mas ainda não reencarnada efetivamente, ela trabalhou a nível espiritual, preparando a terra para realmente o momento e a chegada do Mestre querido. Então, nós percebemos que isso realmente representa
e demonstra a sua superioridade, porque sabemos que, em regra, os espíritos, quando já estão ali ligados ao feto, ao embrião que vai dar origem ao seu corpo, os espíritos já entram num processo, normalmente, de entorpecimento. Apenas espíritos mais evoluídos e preparados é que não sofrem esse processo, como Maria, segundo essa obra, como também Francisco de Assis, igualmente, ele não teria precisado ficar nesse estado de entorpecimento. Então, isso também já traz um indicativo de quão elevada Maria era. Ainda não, aqui já em outra obra, Religião dos Espíritos, nos diz Emmanuel: buscando alguém no mundo para exercer a necessária tutela sobre a vida preciosa do embaixador divino, o supremo poder do universo não hesitou em recolher a abnegada mulher, escondida num lar apagado e simples. Humilde, ocultava a experiência dos sábios. Frágil como o lírio, trazia consigo a resistência do diamante. Pobre entre os pobres, carreava na própria virtude os tesouros incorruptíveis do coração. E desvalida entre os homens, era grande e prestigiosa perante Deus, mostrando, portanto, mais uma vez aí a sua elevação espiritual. Então, embora aqui no mundo material estivesse ali numa condição de fragilidade, numa condição de humildade, de simplicidade, ela espiritualmente era grande e prestigiosa perante Deus. Bom, Maria, também na verdade, ou Miriam, é um nome de origem hebraica que significa Senhora da Luz. Era filha de pais judeus, Joaquim e Ana. Há dúvidas quanto ao local exato do seu nascimento, que deve ter ocorrido aí entre 18 ou 20 anos antes de Cristo, em Jerusalém ou em Séforis, na Galileia. Possivelmente, ela casou aos 14 anos, como era comum à época. Durante a sua infância, viveu em Nazaré, ficando noiva do carpinteiro José, da tribo de Davi. Isso também fazia parte das previsões do Messias, que ele também seria, na verdade, da linhagem da tribo de Davi. E essa linhagem vem exatamente do seu pai, José. A infância de Maria, nós sabemos que ela ficou, segundo nos mostra o Evangelho de Tiago, ela ficou sendo educada no templo. Ela, desde jovem, isso consta também muito claramente e com mais detalhes na obra Maria de Nazaré, do Espírito Miramês. Lá nós temos a oportunidade de ver essa educação, a infância de Maria, onde ela foi educada no templo, já muito inteligente, a todo momento sendo inspirada pela espiritualidade superior, colocando ali a missão que lhe destinava, que era realmente trazer o Messias. Então nós percebemos que Maria também, desde pequenininha, desde cedo, na verdade seus pais já teriam sido avisados sobre ela e ela também. Desde pequena, seus pais já haviam participado a ela da missão dela de ser realmente a mãe do Messias, então ela já tinha esse conhecimento desde cedo. Então, diz lá no Evangelho de Tiago: saíram então seus pais, cheios de admiração, louvando ao Senhor Deus, porque a menina não havia olhado para trás. E Maria permaneceu no templo como uma pombinha, recebendo alimento pelas mãos de um anjo. Então, ela ficou durante alguns anos no templo, estudando, recebendo orientações religiosas e uma educação mais refinada. Tá? Então, nós percebemos que também com ela houve todo um cuidado em função da sua destinação aqui na Terra. Vamos falar sobre a anunciação da vinda de Jesus. Então, e no 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré,
a uma virgem desposada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo. Bendito és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras, e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Nós temos a oportunidade de ver exatamente a anunciação do anjo Gabriel em relação ao nascimento do Cristo. E nesse momento, nós percebemos que Maria realmente, em nenhum momento, e nós vamos ver na sequência, em nenhum momento ela, embora no primeiro momento ela tenha questionado como isso seria possível, quando o anjo demonstrou a ela que isso era a vontade de Deus, ela automaticamente acatou, aceitou e disse que fosse feita a vontade de Deus, que ela realmente ali estaria na condição de serva do Senhor, para que fosse cumprido aquilo que deveria ser cumprido. Então, e disse Maria ao anjo: Como se fará isto, visto que não conheço homem algum? E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Então percebam, portanto, nesse momento, a entrega de Maria àquela solicitação. Ao chamado do anjo, ela não questionou, ela naquele momento, ela talvez até no seu íntimo, soubesse, sentisse, talvez, não sabemos, até mesmo pequena diante daquela missão. Mas ela em nenhum momento ela retrucou ou ela mesma no sentido de ter se negado à missão. Ela naquele momento e sempre colocou-se na condição de serva. E aqui eu trago uma observação interessante. Não sei se todos sabem, mas a oração de Maria de Nazaré, a Ave Maria, que nós conhecemos, partiu, ela foi realizada, a primeira parte dessa oração veio exatamente das palavras do anjo Gabriel para com ela e também das palavras de Isabel quando ela foi visitar a prima. Então, quando nós colocamos aqui, salve agraciada, o Senhor é condito, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres, e essa partezinha já foi utilizada exatamente para o início da Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, já é desse pedacinho. E a sequência veio exatamente das palavras também ditas por Isabel. Nós vamos chegar nos próximos slides também a esse encontro de Isabel e nós vamos ali destacar um pedacinho da oração. Tá? Então, só para vocês entenderem, segundo os estudos, a primeira parte da Ave Maria foi retirada, então, das palavras do anjo e depois de Isabel, e a segunda parte já teria vindo realmente muito tempo depois, por uma colocação, uma formação, na realidade, uma confecção, uma criação, na verdade, era a palavra que eu procurava, uma criação da própria Igreja Católica, tá? Pois muito bem. Ao escrever o seu evangelho, Mateus compreendeu a inspiração que lhe vinha do alto, de que um espírito virginal
tinha sido escolhido para vir a ser mãe do Mestre. Um espírito virginal é aquele que, através de sucessivas e incontáveis reencarnações, torna-se isento das máculas da matéria. Então, no livro Evangelho dos Humildes, nós percebemos mais uma vez a conotação de que Imaculada Conceição, a virgindade de Maria, referia-se ao aspecto espiritual. Ela era um espírito virginal porque não estava mais maculada dos erros, das paixões do mundo material, mas ela já estava isenta dessas paixões. Por isso, a característica de virgindade, mostrando mais uma vez o aspecto espiritual e não físico da sua virgindade. Pois muito bem, lembram aí que eu falei da visita à sua prima Isabel? Pois bem, nós vemos isso no Evangelho de Lucas, lá no capítulo 1. Então nós vemos: e naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressada às montanhas, a uma cidade de Judá, e entrou em casa de Zacarias e saudou a Isabel. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre. E Isabel foi cheia do Espírito Santo e exclamou com grande voz e disse: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre. Nós não temos essa passagem, essa citação na Ave Maria? Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre? Pois muito bem. Então, nós estamos aí, mais uma vez, compreendendo e percebendo também como foi confeccionada a prece de Ave Maria. E de onde me provém isto a mim, que venha visitar-me a mãe do meu Senhor? Pois eis que, ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha saltou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada a que creu, porque hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Então, vocês sabem que Isabel estava grávida de João Batista. E João Batista também era um dos espíritos que, assim como Maria, vieram para preparar a vinda do Messias. Então já havia ali um reconhecimento, uma identificação entre João Batista e Jesus. Então, quando Maria lhe chegou, João Batista chutou exatamente e demonstrou ali o reconhecimento, a saudação diante do Messias que se encontrava ali no ventre de Maria. Cântico de Maria, lá em Lucas, capítulo 1. Então, vamos lá. Então, Maria disse: A minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. O seu nome é santo, e sua misericórdia se estende de geração em geração a todos os que os respeitam, a todos os que o respeitam. Ele mostrou a força do seu braço, dispersou os soberbos de coração, derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Socorreu Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, conforme prometera aos nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Então, nós vemos aqui a alegria, a satisfação de Maria, realmente, ao saber da condição que se encontrava, que na verdade, que se encontrava no sentido de que tinha vindo à Terra realmente para ser a mãe do Messias, e ela estava ali feliz, alegre por ter essa oportunidade, sentindo-se humilde, uma humilde serva. Então, vejam aí que Maria, aqui segundo nos mostra o capítulo 1 do Evangelho de Lucas, Maria nunca se vangloriou por ser a mãe do Messias. Imaginemos nós nessa condição. Nós iríamos nos sentir, a nossa vaidade, porque nós somos ainda muito imperfeitos, provavelmente a nossa vaidade estaria aí acima de tudo.
realmente mostrando ainda para nós o quão pequeninos ainda somos. Mas Maria, diferentemente de nós, encontra-se e já se encontrava naquela época numa outra condição evolutiva. Então, mesmo ela tendo a consciência de que ela estava realmente na condição da mãe do Messias, ela nunca se sentiu maior do que ninguém. Ao contrário, sempre se colocou numa condição de humildade, realmente de servidão para com Deus. Então, só essa postura dela também já nos mostra a sua condição e a sua evolução, muito diferente ainda daquilo que nós somos no hoje. A mensagem dos anjos aos pastores. Quando Jesus nasceu, nós vemos também no Evangelho de Lucas, no capítulo 2, que os pastores foram avisados exatamente para mostrar à humanidade que algo importante havia acontecido. Então, os magos foram avisados, os pastores também, e tudo isso foi ficando marcado na história da humanidade, mostrando e provando a todos nós que de fato o Messias havia chegado, estava na terra. Então consta lá: e eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Então, nós tivemos durante o nascimento do Cristo várias situações que vieram a confirmar realmente as profecias que existiam até aquela época sobre a vinda do Cristo. A apresentação no templo, que também está no Evangelho de Lucas, no capítulo 2, que fala da profecia de Simeão. Simeão, nós sabemos, ele era realmente já um sábio, já idoso daquela época, um profeta também. Ele sabia da vinda do Messias, mas ele tinha receio de desencarnar sem ver com os próprios olhos o Cristo. E quando Jesus foi apresentado ao templo e Simeão o colocou no colo e ali reconheceu que Jesus era o Messias, ele realmente, naquele momento, colocou que ele já poderia morrer, porque ele já tinha visto a salvação, e ele ali naquele momento profetizou: este menino está destinado a causar a queda e o soerguimento de muitos em Israel, e a ser um sinal de contradição, de modo que o pensamento de muitos corações será revelado. E quanto a você, referindo-se a Maria, uma espada atravessará a sua alma. Vejam então que, na verdade, que mensagem dura e real. Não há a menor dúvida que, de fato, Jesus causou a queda e o soerguimento de muitos em Israel. E ele, de uma certa forma, realmente era um sinal de contradição. Por quê? Porque o pensamento de muitos foi revelado a partir da mensagem que ele trazia, as verdades, quem as pessoas verdadeiramente eram, foi possível ser revelado a partir do trabalho, a partir da missão, a partir da vinda de Jesus à Terra. E em função da sua missão, em função do fato dele realmente morrer na cruz, sem dúvida nenhuma, uma grande e dolorosa espada atravessou a alma de Maria, porque ela esteve presente e presenciando todo o processo do Calvário, da crucificação. Então, imaginemos para uma mãe estar ali, presenciando todo aquele sofrimento do seu filho, por mais que ela soubesse que precisava acontecer daquela maneira, a sua dor como mãe era muito grande. Então, nós vemos aí que as palavras, a profecia de Simeão, de fato se cumpriu. Bom, vamos falar um pouquinho da fuga para o Egito. Nós sabemos que Jesus
ficou refugiado no Egito durante um tempo, exatamente porque Herodes, ao saber do nascimento do Messias, queria matá-lo e determinou que todas as crianças até 2 anos fossem mortas. E houve o anjo mostrou-se a José e disse que partisse para o Egito e que lá ficasse até que ele fosse avisado, no sentido de que poderia retornar, porque Herodes realmente buscava o menino para matá-lo. E assim aconteceu. José e Maria e Jesus foram para o Egito, lá ficaram, então ele ficou também refugiado. Isso também fazia parte das Escrituras, isso também fazia parte das profecias no tocante ao Messias, tá? E assim aconteceu. Então, depois que partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e disse-lhe: Levante-se, tome o menino e sua mãe e fuja para o Egito. Fique lá até que eu lhe diga, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Então ele se levantou, tomou o menino e sua mãe durante a noite e partiu para o Egito. Após a ida de Jesus ao templo, vamos também aqui, então, vamos lá. Mas claro que, como nós estamos falando de Maria, nós estamos aqui trazendo alguns episódios importantes da vida de Maria, significativos também para a compreensão da sua missão e do seu papel aqui na Terra. Então, durante a infância de Jesus, nós temos a oportunidade também de perceber a preocupação de Maria com Jesus. Por mais que ela soubesse da missão dele, porque ele sempre colocou isso de uma forma muito clara para seus pais, ela se preocupava como uma mãe. Normal isso acontecer. Então, quando Jesus, na verdade, Jesus foi encontrado por Maria e por José no templo, ali dialogando e conversando com os doutores da lei, ela ficou preocupada, porque na verdade eles estavam mais ou menos há 3 dias à procura de Jesus. Foi quando eles voltaram à cidade de Jerusalém e o encontraram ali. Então ela se preocupou, por quê? Porque ela esperava que Jesus já tivesse retornado para casa. E naquele momento, Jesus teve a chance de mais uma vez reforçar para com Maria o seu compromisso, a sua missão, a sua responsabilidade para com Deus. Então vejam, e aconteceu que passados 3 dias o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. E quando o viram, maravilharam-se e disse-lhe a sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele lhes disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhes dizia, e desceu com eles e foi para Nazaré, e era-lhes sujeito. E sua mãe guardava no seu coração todas estas coisas, essas preocupações naturais de mãe. E aí, em relação a esse episódio, o livro de Humberto de Campos, lá no capítulo 2, no livro Boa Nova, traz um diálogo que aconteceu entre Jesus e sua mãe e Maria depois desse episódio. Então, conversei com José, isso Maria falando, e ela estava nesse momento aqui, nesse momento que ela fala essas palavras, ela estava conversando com Isabel, tá? E aí ela diz assim para Isabel: Conversei com José mais detidamente acerca do pequeno, Jesus, preocupada com o seu preparo conveniente para a vida. Entretanto, no dia que se seguiu as nossas íntimas confabulações, Jesus se aproximou de mim pela manhã e me interpelou: Mãe, que queres tu de mim? Acaso não tenho testemunhado minha comunhão com o Pai que está no céu? Altamente surpreendida com a sua pergunta, respondi-lhe hesitante: Tenho cuidado por ti, meu filho. Reconheço que necessitas de um preparo melhor para a vida.
Então, mais uma vez aqui, nós percebemos que Jesus estava ali consciente de tudo. Jesus compreendia, claro que compreendia a preocupação de sua mãe, mas ele tinha que ser fiel à sua missão, aquilo que ele veio realmente cumprir na terra. Portanto, conquanto Maria estivesse preocupada, tudo, Jesus naquele momento reforçou o seu compromisso, tá? E segundo a obra Maria de Nazaré, como eu já havia comentado com vocês também, segundo essa obra, o que acontece depois desse episódio? Maria teria, juntamente com José, achado conveniente que Jesus ficasse junto à fraternidade dos essênios, não que ele precisasse instruir os essênios, ao contrário, ele era, na verdade, ou que ele precisasse ser instruído pelos essênios, não. Na verdade, ele tinha ali todo o conhecimento e condições para instruir ainda mais os essênios, mas eram espíritos encarnados que estavam ali conscientes da missão do mestre e estavam ali dispostos a ajudá-lo durante esses anos até que chegasse o momento da sua missão propriamente dita, tá? Isso consta nessa obra Maria de Nazaré, mas nós não temos essa afirmação nos evangelhos. Na verdade, é uma incógnita ainda onde teria ficado e passado Jesus desse período, durante ali os 12, 13 anos até os 30 anos, ok? Nós percebemos que depois que Jesus retorna e está a ponto realmente de iniciar a sua missão, nós percebemos nas bodas de Caná também a participação de Maria, quando foi ela que pediu a Jesus que intervisse para que de alguma forma realmente pudesse ali ajudar na continuidade da festa, e porque nós sabemos que nas bodas de Caná faltou o vinho. E ela recorreu ao seu filho para que ele pudesse ali auxiliar. E naquele momento ele diz: mulher, que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. E sua mãe disse aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. Então, segundo o Evangelho de João, teria sido nesse momento Maria, que na verdade pediu, solicitou ao filho que ajudasse, que de alguma forma atuasse para que não faltasse vinho, para que o vinho que estava faltando pudesse ser reposto. Bom, Maria, como nós sabemos, foi uma das testemunhas da Via Crucis do Mestre. Ela estava ali presenciando todo o sofrimento do seu filho, todo o calvário do seu filho, conquanto Jesus estivesse preparado fisicamente, principalmente espiritualmente, para todo aquele martírio. Não há dúvida que ele, na condição também ali naquele momento de espírito encarnado, seu corpo físico, segundo nos fala Kardec, que ele não teria tido um corpo espiritual só a partir da crucificação, mas até a crucificação teve um corpo material e físico como qualquer um de nós. Seu corpo ali estava sendo flagelado. Então, sem dúvida nenhuma, ele sentiu todas aquelas dores e ele ainda assim manteve-se, na verdade, fiel ao compromisso com o Pai. Mas Maria estava ali presenciando todo o sofrimento do seu filho. Nos informa também Humberto de Campos, quando diz: junto da cruz, o vulto agoniado de Maria produzia dolorosa e indelével impressão. Com o pensamento ansioso e torturado, olhos fixos ao madeiro das perfídias humanas, a ternura materna regredia ao passado e amarguradas recordações. Ali estava o filho bem-amado na hora extrema. Segundo nos fala Humberto de Campos, Maria, nesses momentos, recordava da infância de Jesus, recordava das passagens, dos momentos felizes do filho. Então, aquelas lembranças aliviavam um pouco, aquela sua dor atroz, naquele momento doloroso de ver o filho ali na Via Crucis. Então, ela acompanhou e esteve ao lado do filho durante todo esse processo, durante o Calvário. E
percebamos, queridos amigos, que Jesus, segundo nos mostra João em seu Evangelho, no capítulo 29, dá ali a João, evangelista, e a sua mãe uma nova missão. Qual era a missão de João Evangelista? De ver Maria como a sua mãe. E a missão de Maria de passar ali a ver em João o seu filho. De modo que eles continuariam juntos e continuaram juntos em Éfeso, e onde houve a criação, o início da Casa da Santíssima, onde Maria e João trabalharam, se doaram, vivenciaram a caridade. Então Jesus, ali ainda na cruz, ora, Jesus, vendo ali sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: Mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí a tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Então, naquele momento, Jesus mostra a Maria e a João como eles deveriam seguir a partir dali, juntos, um auxiliando o outro. E, falando um pouquinho sobre o sepultamento do próprio filho, junto da cruz, o vulto agoniado de Maria produzia dolorosa e indelével impressão. Seu coração rebentava em tempestades de lágrimas irreprimíveis. Contudo, no santuário da consciência repetia a sua afirmação de sincera humildade: faça-se na escrava a vontade do Senhor. E aqui, mais uma vez, nós fazemos a seguinte reflexão: que mulher, que espírito realmente elevado, porque nesse momento, quantas de nós não estaríamos ali num processo de revolta, de resignação, vendo o nosso próprio filho numa condição de suplício como ela. E naquele momento, em nenhum momento, naquela situação, ela perdeu a fé. Ela desacreditou em Deus ou no seu filho. Mesmo naquela hora extrema, como diz aqui, seu coração rebentava em tempestades de lágrimas irreprimíveis. Ela, no íntimo do seu coração, dizia: faça-se na escrava a vontade do Senhor. Ou seja, ela se coloca na condição de escrava, ela estava ali para cumprir a vontade do Pai, fosse ela qual fosse, mesmo que contrariasse todos os seus mais íntimos desejos. Ali ela estava na condição de serva. E assim, queridos amigos, nós precisamos também nos inspirar, tirar da história de Maria um exemplo para as nossas vidas. Quantas e quantas vezes, diante das coisas que nos acontecem, dos sofrimentos que chegam até nós ou aos nossos familiares, nós não conseguimos nos colocar nessa condição de humildade. E nós nos rebelamos, nos irresignamos, nos revoltamos para com o Pai, nos sentindo vítimas e achando que o Pai é vingativo, que não é o Pai de justiça, de amor e de caridade que nós estudamos. E Maria, naquela hora extrema, mais uma vez nos serve de exemplo, ao mostrar ali toda a sua fé, toda a sua confiança no Pai e também na missão de Jesus. Mas, vindo a Jesus e vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. E segundo também nos falam os evangelhos, a partir do momento que esse sangue teria jorrado de Jesus, ele caiu nos olhos, Ele caiu nos olhos de quem, na realidade, do soldado que havia furado, de outras pessoas ali, eu não me lembro exatamente, mas se me falha a memória foi do próprio soldado, e aquele jato de sangue curou aquele soldado da cegueira que o envolvia, tá? Então nós estamos aqui vendo que mesmo naquela hora extrema, mesmo Jesus estando sendo ali vilipendiado, realmente acusado, maltratado por toda a humanidade, naquele momento, junto àquele soldado, o seu sangue puro, curador, saudável, elevado, ainda serviu para curar e para ajudar aquele soldado.
segundo nos falam algumas das escrituras. Então, e havendo-o tirado, envolveu num lençol e pô-lo num sepulcro escavado numa penha, onde ninguém ainda havia sido posto. E era o dia da preparação e amanhecia o sábado. E as mulheres que tinham vindo com ele da Galiléia seguiram também e viram o sepulcro e como foi posto o seu corpo. E voltando elas, prepararam especiarias e ungüentos. E no sábado repousaram, ou seja, colocaram os ungüentos e as especiarias no corpo de Jesus, conforme o mandamento. Falando aí, imaginemos aí o momento da dor, da dificuldade de Maria de passar por todo esse processo. Ela não só presenciou toda a via crucis do filho, como ela ainda esteve ali também presente no sepultamento do filho. Como deve ter sido doloroso para Maria vivenciar todo esse processo. Mas ainda assim, como nós dissemos, se manteve fiel a Deus, ao Filho e aos propósitos que assumiu no momento que resolveu reencarnar na condição de mãe de Jesus. Pois muito bem, a partir daí passaram-se um período não muito longo, passou-se, na verdade, um período não muito longo, e João Evangelista e Maria resolveram seguir para Éfeso. E lá ela atendia a todas as pessoas que a buscavam com muito carinho, com muito amor, com muita dedicação. E foi exatamente uma das pessoas auxiliadas por Maria que, na verdade, a chamou de Mãe Santíssima. E a partir daí, essa casa, essa choupana em Éfeso, passou a ser conhecida como Casa da Santíssima. Então, ela atendia no pobre santuário doméstico aos que a procuravam, exibindo-lhe suas úlceras e necessidades. Sua choupana era então conhecida pelo nome de Casa da Santíssima. O fato tivera origem em certa ocasião, quando um miserável leproso, depois de aliviado em suas chagas, lhe osculou as mãos reconhecidamente, murmurando: Senhora, sois a mãe do nosso Mestre e nossa Mãe Santíssima. Essa foto que vocês estão vendo aí, realmente é a foto, segundo o que consta, onde Maria viveu em Éfeso. De fato, é a Casa da Santíssima em Éfeso, ok? Bom, vamos falar um pouquinho agora do retorno de Maria ao plano espiritual. Segundo também consta, e aqui nós trazemos mais uma vez a obra Boa Nova, Maria ficou ali em Éfeso e ali mesmo ela desencarnou. E vejam que, na verdade, quando chegou o momento de ela desencarnar, ela teria sido, na verdade, acolhida naquele momento por Jesus. Ele mesmo veio avisá-la do momento do seu retorno à pátria espiritual. Então, enlevada nas suas meditações, Maria viu aproximar-se o vulto de um pedinte. Minha mãe, exclamou o recém-chegado, como tantos outros que recorriam ao seu carinho, venho fazer-te companhia e receber a tua bênção. O peregrino lhe falou do céu, confortando-a delicadamente. E Maria pensava que mendigo seria aquele que lhe acalmava as dores secretas da alma saudosa com bálsamos tão dulçurosos. Maria, naquele momento, pensava: quem é esse mendigo, esse pedinte? Principalmente porque todos ali chegavam para pedir ajuda, para pedir consolo, para pedir amparo. E aquele mendigo era diferente. Ele, na verdade, aquele peregrino, chegava confortando-a delicadamente, falando das belezas do céu, confortando a alma de Maria e não pedindo conforto a ela. Então, isso, na verdade, chamou a atenção. Logo no primeiro momento, quando ele exclamou: minha mãe, como tantos outros que recorriam ao seu carinho, venho fazer-te companhia e receber a tua bênção, nesse momento ela ainda não percebeu que era o Cristo.
mas ela vai perceber agora. Então foi quando o hóspede anônimo lhe estendeu as mãos generosas e lhe falou com profundo acento de amor: minha mãe, vem aos meus braços. E nesse instante, ela fitou as mãos nobres que se lhe ofereciam num gesto da mais bela ternura. Tomada de comoção profunda, viu nelas duas chagas, como as que seu filho revelava na cruz, e instintivamente, dirigindo o olhar ansioso para os pés do peregrino amigo, divisou também aí as vísceras causadas pelos cravos do suplício. Não pôde mais, compreendendo a visita amorosa que Deus lhe enviava ao coração, bradou com infinita alegria: meu filho, as úlceras que te fizeram. Imaginemos, meus amigos queridos, a emoção de Maria ao ver-se diante do filho amado. Naquele momento, o mestre querido, lindo, saudável, belo, amoroso, veio receber a mãe querida, que estava ali cumprindo de forma brilhante a sua missão. Durante todos aqueles anos que se passaram após a crucificação do Mestre, Maria dedicou-se a ajudar, a aliviar, a enxugar as lágrimas daqueles que a procuravam, a realmente trabalhar em benefício de tantos infortúnios que chegavam aos corações que lhe buscavam. Então, percebamos aí mais uma vez a elevação do espírito de Maria de Nazaré. E aí, no ímpeto de amor, fez um movimento para se ajoelhar ao Cristo. Queria abraçar-lhe aos pés de seu Jesus e osculá-los com ternura. Ele, porém, levantando-se cercado de um halo de luz celestial, se ajoelhou aos pés e, beijando-lhe as mãos, disse em carinhoso transporte: sim, minha mãe, sou eu. Venho buscar-te, pois meu Pai quer que sejas, no meu reino, a rainha dos anjos. Percebam aí neste momento, mais uma vez, Jesus, o próprio Mestre, o Cristo, referindo-se à sua mãe querida como a rainha dos anjos. Nós sabemos que dentro da doutrina espírita, anjos é a denominação que se dá aos espíritos puros. Quando nós adentramos na primeira ordem dos espíritos, que é a ordem dos espíritos puros, nós chegamos ao reino angélico. Então, os espíritos puros são anjos. Então, quando Jesus coloca aí, dizendo que ela seria a rainha dos anjos, nós temos condições de perceber que Maria, nesse momento, já era um espírito puro. Não sabemos se ela, quando reencarnou, não há dúvida que ela já era um espírito superior, um espírito elevado, mas não sabemos se ela já era também um espírito puro, no sentido de que ela já estava dentro, ali na ordem de espíritos puros, no reino angélico, tá? Já sabemos que ela era elevada, evoluída, isso sim, mas certamente, se ela não era, e aqui eu não estou afirmando nem que era nem que não era, mas se ela não era, saiu da terra nesta condição, desencarnou, retornou à pátria espiritual nesta condição. Senão Jesus não teria dito que ela seria a rainha dos anjos. Então Jesus mesmo ali, ao perceber todo o trabalho, toda a dedicação, todo o comprometimento e a dedicação de Maria durante aquela reencarnação, não há dúvida que ela cresceu e evoluiu. Já era evoluída e em função do trabalho, de tudo aquilo que ela vivenciou na Terra, ela evoluiu ainda mais. Então, claro que ela desencarnou ainda mais evoluída, depurada, iluminada, purificada do que quando ela chegou. Então, naquele momento ali, nós já identificamos Maria na condição de um espírito puro. Perfeito? E vejam como realmente Maria era um espírito purificado. Naquele momento, quando ela desencarnou, olha o que ela pediu. Ela desejou primeiramente rever a Galileia e logo em seguida visitou os cárceres sombrios de Roma,
repletos de discípulos do Mestre que aguardavam a morte, quando lhes infundiu a força da alegria cristã, tendo inclusive transmitido sugestão a uma jovem encarcerada. E ela disse àquela jovem: canta, minha filha, tenhamos bom ânimo, convertamos as nossas dores da terra em alegrias para o céu. E esta moça que estava encarcerada começou a cantar de júbilo, e junto com ela vários outros encarcerados também cantaram. E eles adentraram assim quando foram ali destinados à morte. Então, quando muitas vezes entravam na arena, entravam cantando. Segundo consta, exatamente a partir deste momento, muitos outros cristãos passaram a adentrar e a ir para a arena, ou seja, caminharem para a morte cantando. Então, nós percebemos mais uma vez aí que lindo o trabalho, a atitude, a postura de Maria no momento do seu desencarne. E logo a caravana majestosa conduziu ao reino do Mestre a bendita entre as mulheres, e desde esse dia, nos tormentos mais duros, os discípulos de Jesus têm cantado na terra, exprimindo o seu bom ânimo e a sua alegria, guardando a suave herança de nossa Mãe Santíssima. Então vejam aí como foi colocado, desde esse dia, nos tormentos mais duros, na hora do desencarne, na hora que eles estavam caminhando para a morte, os cristãos, os discípulos de Jesus têm cantado na terra. Então, a partir desta atitude de Maria, é que deu-se início aos cânticos dos cristãos, que tanto incomodavam os romanos e todos aqueles que estavam ali para verem aquele circo, para verem os cristãos serem mortos. Então, aquilo incomodava muitas pessoas. E nós sabemos, quando nós estudamos esses momentos, muitos animais paravam, não atacavam, enfim, não há realmente condições de nós não percebermos ali a interferência, a influência da espiritualidade de Jesus, de toda a humanidade realmente já elevada e depurada naqueles momentos. Pois muito bem, nós sabemos que Maria, mesmo na condição de espírito elevado, purificado, ela continua trabalhando em benefício da humanidade. Tanto ela quanto Jesus e vários outros espíritos continuam trabalhando em benefício da Terra. E nós temos condições de perceber isso, por exemplo, através do livro Memórias de um Suicida, onde nos mostra que várias organizações no plano espiritual, de alguma forma, são organizadas, na verdade, administradas por Maria, e que uma delas, segundo consta no livro Memórias de um Suicida, é a Legião dos Servos de Maria. Então, Maria mantém no plano espiritual inúmeras organizações, e uma delas é a Legião dos Servos de Maria. Nessas instituições, podemos reconhecer o amor da Mãe de Jesus. É um amor que acrescenta energia ao carinho, ao zelo, com habilitação confortável, vestuário limpo, alimentação saborosa e saudável, somada à disciplina indispensável, à corrigenda educativa tão necessária a quem se habituou no mal. Maria adiciona a esperança e a certeza do triunfo final do bem. Não a encontraremos em corpo espiritual com frequência nesses lugares, mesmo porque sua presença distrairia os obreiros de suas obrigações rotineiras. Mas a cada passo, em cada detalhe, a sua influência e as suas orientações estão presentes. Então percebam aí que nessa organização, nessa instituição da Legião dos Servos de Maria, aqueles principalmente destinada ao amparo dos espíritos, né, ao amparo aos espíritos suicidas, nós percebemos que ali eles são tratados com carinho, com zelo, habilitação confortável, um local que os acolhe, com alimentação, com vestuário, tudo feito realmente com muito amor, mas também com disciplina e buscando sempre a educação, corrigir
as posturas, as ações, os pensamentos, elevar e renovar esses corações para a prática do bem, trazendo sempre esperança e a certeza do triunfo no bem, porque todos nós nascemos para a felicidade e para a perfeição. Todos nós aqui estamos com o único objetivo de crescermos e de evoluirmos. Então, Maria trabalha cotidianamente e continuamente nesse objetivo. E aí, como diz, claro que ela, exatamente conquanto esteja gerenciando essas instituições, ela não se faz presente a todo momento, porque realmente nós temos dúvidas de que distrairia os obreiros das suas obrigações rotineiras? Não, porque só a presença dela, talvez ali nem a presença física, mas só a luz, toda a energia que ela emana, é algo que deixaria, e provavelmente deixa a todos extremamente distraídos, embevecidos com aquela energia, como se Jesus ali também estivesse. Então, exatamente para que eles não se distraiam e não deixem de realizar da forma como precisam realizar, com cada detalhe, tudo direitinho, ela não está ali a todo momento, mas é como diz ali, mas a cada passo, em cada detalhe, a sua influência e suas orientações estão presentes. Então, nós percebemos realmente que Maria continua trabalhando incessantemente por nós, ao lado de Jesus. Jesus trabalha incessantemente ainda pela humanidade terrena e Maria também. E nós vamos finalizando aqui com o retrato de Maria. Esse retrato de Maria é um retrato falado, pintado pelo fotógrafo Vicente Ávila, ditado por Emmanuel através de Chico Xavier em 1983. Como ela é conhecida em suas visitas, com essa foto, essa imagem, é assim que ela é conhecida em suas visitas às esferas espirituais mais próximas e perturbadas da crosta. Legião dos Servos de Maria, instituição de amparo aos suicidas, descrita no livro Memórias de um Suicida. Então, é com essa imagem, nós já sabemos que o espírito pode adotar a forma física, a aparência perispiritual que desejar, em decorrência da propriedade plástica do perispírito. Mas essa é a imagem que ela realmente se mostra nas suas visitas aqui nas esferas, próximas, nas suas visitas junto às esferas próximas da Terra. Não significa dizer que ela, em todas as condições, em todos os momentos, se mostre dessa forma, com esta aparência física, mas nas esferas espirituais mais próximas da Terra, quando ela vem aqui nas visitas, é assim que ela se apresenta. Perfeito, meus queridos amigos. E aqui nós vamos finalizando mais um estudo do nosso EAD. Belíssimo esse estudo, como é bom termos a oportunidade de aprofundar os nossos conhecimentos espíritas através do EAD. Eu fico muito feliz de poder estar aqui com você transmitindo, mesmo que de forma singela, esse conhecimento. Claro que nós não devemos nos ater só às aulas. O ideal é que nós possamos buscar outras leituras, buscarmos nas bibliografias trazidas pela apostila da Federação Espírita Brasileira, possamos ampliar os nossos conhecimentos, mas de uma forma muito singela que trouxemos para vocês, buscando contribuir com o seu conhecimento. O nosso muito obrigada pela sua confiança, pela sua deferência, pelo seu carinho. Se você ainda não conhece o Conhecendo Espiritismo, nós estamos aqui deixando para você as nossas redes sociais, os nossos contatos, nosso e-mail, nosso telefone, tudo para que você possa acessar com mais facilidade o conteúdo do Conhecendo Espiritismo. O Conhecendo Espiritismo é essencialmente voltado para cursos espíritas, para a capacitação de todos aqueles que desejam conhecer e aprender mais sobre a doutrina espírita. Além do EAD, nós temos inúmeros outros cursos disponíveis para você, todos gratuitos. Então, não deixe de estudar, não deixe de aprender, não deixe de se aprimorar cada vez mais. Certo, meus amores? Mais uma vez, muito obrigada. Um grande beijo, um grande abraço e até a nossa próxima aula, se Deus quiser.